Se eu não for me estender muito, talvez a gente consiga terminar o capítulo 4 hoje. Mas vamos ver. O que a gente viu? Atos capítulo 3, na semana passada, a gente viu uma passagem emblemática, como muitas das coisas que acontecem no livro de Atos. Muitas coisas extraordinárias acontecendo na vida da igreja. A igreja está sendo formada. A gente viu o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida da igreja. A gente viu a loucura que foi a questão de Pentecostes, alguns domingos atrás, quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus, e o povo falou em línguas, e teve fogo, vento e coisa de pentecostal. E aí agora, no domingo passado, a gente viu um coxo, alguém aleijado, de nascença, estava na frente do templo chamado Formosa. Os discípulos passavam naquele lugar de forma rotinária, era a rotina deles. Todos os dias iam para alguns turnos para poder orar e adorar. Então nós aprendemos algumas coisas, nós aprendemos que o formato de oração do povo que se reunia na parte de cima do cenáculo, eles gastavam 15 minutos de contemplação em silêncio. Eles gastavam meia hora de petição, falando com o Senhor, derramando seus corações, e terminavam com 15 minutos de adoração e gratidão ao Senhor. Mas a coisa incrível foi que aquele homem, então, os discípulos Pedro e João se deparam com aquele homem, conhecido de todos, como talvez muitos de nós, dependendo de onde nós vivemos, nós já temos ali as figuras que passam na frente da nossa casa, ou talvez a gente já conhece na cidade, no sinaleiro, né? Eu moro no Água Verde, então a minha rua ali tem os meus amiguinhos, sempre estão passando, pedindo água, alguma coisa, então assim, alguns eu sei até pelo nome, né? Então imagina alguma dessas pessoas que talvez a gente vê constantemente, diariamente. E aí então Pedro, de forma radical, ele fala assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem levanta com suas pernas e tornozelos atrofiados, começa a andar, talvez cambaleando por um tempo, e depois ele sai saltando e falando das coisas de Deus, e todo mundo então fica perplexo e maravilhado e admirado diante da obra do Senhor na vida daquele cara que estava lá toda a vida, na frente daquele lugar. E aí então a gente se depara agora com o capítulo 4, de forma bem interessante. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, para a gente não ir muito longe. A leitura, se for ler todo, vai demorar mais tempo, então a gente vai por parte. Se tiver diferente ali, é porque eu continuo na NAA ainda. Então a gente costuma usar a NVI, eu estou fazendo teste na NAA. Até agora eu não me arrependi, então vamos lá. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Vamos orar. Senhor, nós já chegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, e pedimos que o Seu Espírito Santo possa nos conduzir, nos dê ouvido para ouvir, nos dê capacidade de compreender a Sua palavra, e mais do que somente entender e sermos ouvintes, mas nos ajuda a praticar, nos ajuda a descer lá para o nosso coração, para o centro das nossas afeições, dos nossos amores, para que a gente possa viver diariamente a Sua palavra, Senhor. É no Seu nome que nós pedimos, o nome que é sobre todo nome. Amém. Então, gente, Atos capítulo 4,
se a gente fosse dar um tema, seria uma comunidade cheia de ousadia. A gente vai ver ousadia sendo parte da vida desses irmãos de forma incrível. A ideia central de ousadia não é uma questão temperamental, tá, gente? Nós temos pessoas no nosso meio que são extremamente ousadas, alguns até demais, outros de menos. Mas não é esse ponto que a gente está falando, tá, gente? Aqui a coisa é algo mais de transbordar. É algo mais que nasce de um pertencimento, de um nascimento, de uma vida com Cristo e ser cheio do Espírito Santo, que torna as coisas diferentes. Produz uma igreja que prega um único nome, o nome que salva, o nome que liberta, que é o nome de Jesus Cristo. Nós oramos com mais coragem, porque nós entendemos que o Espírito Santo pode fazer algo em nós e através de nós, além do que nós podemos em nós mesmos, na verdade. Então nós somos tomados de coragem quando nós não temos. E isso é uma coisa incrível, porque é algo soberano, é algo divino. Então o versículo tema, chave desse capítulo é Atos 4, versículo 29, que fala assim, a oração dos irmãos, dos primeiros crentes, fala: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Essa foi uma das primeiras orações dos crentes do Novo Testamento. Vamos lá então, gente. O mesmo Pedro, outro homem. 2 meses. É só isso que separam as duas cenas que eu vou citar aqui. Cena 1, Pedro diante de uma fogueira, no pátio do sumo sacerdote. Uma mulher vem e aponta o dedo para ele e fala: você também estava com aquele Jesus. E Pedro jura que não estava. Ele nega o Senhor 3 vezes. A cena 2, em Atos capítulo 4, é o mesmo Pedro, agora de pé, diante do sinédrio inteiro. O mesmo tribunal que condenou o seu mestre há 2 meses atrás, agora estava diante dele. E proclama Cristo sem tremer as pernas. Então, o que aconteceu nesses 2 meses, gente? O que aconteceu? Fogo foi a questão de um monte de coisas que aconteceram. Pedro passou por um tempo terrível na sua vida, onde carregou essa traição durante todo o tempo da vida dele, acredito. Ao ponto de a sua morte, a história diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que não era digno do seu mestre, de morrer da mesma forma, né? Então o que acontece de alguém que era covarde? Alguém que se acovardou e se torna um pregador poderoso no Novo Testamento. Existe uma diferença, o mesmo Pedro e outro homem. A diferença é o Espírito. O Espírito Santo estava sobre a vida daquele homem. Então, Atos 4 é o capítulo da ousadia. Ele vai responder 2 perguntas que é importante a gente trazer para hoje. De onde vem coragem? E o que ela produz? 2 perguntas de extrema importância para a gente. O texto aqui vai responder. Quando a gente estuda de forma indutiva, a gente vai ver que o próprio texto vai responder a pergunta do texto e a interpretação do texto. A resposta do capítulo é essa: a ousadia cristã não é um temperamento, não é algo temperamental. É algo que deve transbordar da vida do crente. Então ela nasce desse lugar de estar com o Senhor. Ela nasce desse lugar de uma vida dinâmica no Espírito, no poder de Deus, através do Espírito Santo. Então, gente,
é de forma incrível que nós então chegamos nesse lugar, nós estamos avançando de forma crescente aí, né? Começamos com algumas sessões menores, agora estamos aumentando. Então, olhando para esse texto, logo de cara, a gente vê a oposição. Eu já falei isso, uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, é que você pode fazer qualquer coisa que você quiser nessa vida, gente. A partir do momento que você fala que você vai fazer para Jesus, e você vai fazer para o Senhor, e você vai dedicar algo para o Senhor, você vai ver oposição. Tem dias que são terríveis. Tem dias que para você vir para a igreja vai ser luta, gente. E olha que nós não somos essa pessoa, pessoal espirituoso, que vê demônio em tudo, que acha batalha espiritual em tudo. Nós não somos esse povo e não queremos ser. Mas nós entendemos que existe um inimigo. E Satanás, ele é contra, ele odeia o povo de Deus. Então a oposição, ela faz parte. Embora a TV e alguns pregadores falam que não faz parte, a oposição faz parte da vida do cristão. Assim como o sofrimento e seja o que for. Mas sabe qual é a diferença? É que o cristão não recua. A diferença é que o cristão, ele continua adiante. Então a gente vê aqui as autoridades ameaçando Pedro e João. A gente vê gente, olha que interessante, gente. A gente vê um pessoal que não são amigos se tornando amigos para irem contra o povo de Deus. Você já experimentou isso? É uma coisa interessante. A gente vê a resposta de Deus em meio à oposição, até mesmo das autoridades. O Espírito então enche Pedro e João, o resultado é a ousadia e o resultado é uma comunidade que vive com convicção e generosidade. Então tudo começa dessa forma, uma igreja que não se intimida. Gente, isso aqui é o começo da igreja no Novo Testamento. Está sendo escrito cada detalhe para que eu e você pudesse olhar e pudesse ver como um exemplo a ser seguido, ou de não ser seguido, em alguns casos. Então vamos lá, nós vamos olhar, vamos dividir esse capítulo em alguns movimentos, para facilitar para a gente. Então, o primeiro movimento é do versículo de 1 a 4, é a ousadia, ela incomoda, ela gera coisas em pessoas. Então, como a gente leu aqui no versículo 1 e 2, enquanto falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, profundamente incomodados. Incomodados com o quê, gente? Pedro vai falar de uma forma muito incrível isso. Porque anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Vamos lá, vamos olhar, observar o texto agora. Quem eram os saduceus? A aristocracia do templo. Eles mandavam ali. O templo era o quintal deles. Tipo assim, ninguém mexe nesse lugar aqui. Esse lugar aqui é nosso. Isso até incomodava algumas pessoas. Porque eles não criam na ressurreição. Nem em anjo e nem na vida após a morte. Então eles eram os primórdios aí do ateísmo, vamos assim dizer. Tá, gente? A história diz que eles eram também conhecidos como os racionalistas materialistas da época. E aí o Craig Kinner, ele faz uma observação bem detalhada e bem interessante, que eles estavam junto com os fariseus. Os fariseus eram um povo diferente. Os fariseus, eles falavam da ressurreição também. E isso até incomodava os saduceus, tipo assim, poxa, a gente não acredita na mesma coisa aí, né? Mas não os ameaçava, não era algo ameaçador. Pregar a ressurreição de Jesus Cristo era outra coisa. Mas aqui o que a gente vê é que não era uma esperança teórica para o futuro distante. Era a prova de que o futuro já tinha invadido a história quando se trata da ressurreição. Então, esses dois grupos de pessoas que não estavam tão bem se uniram, acharam um capitão do templo. Capitão sempre teve esse nome de alguém que manda e desmanda, né? E eles estão juntos aqui para lidar com essa questão
nobre, né? E aí, no versículo 3, para eles entram em pânico, profundamente atordoados, profundamente incomodados com a situação. E aí eles prendem os dois. Mas, gente, já é tarde demais. 3.000 pessoas já haviam se convertido. Um cara já havia sido curado, proclamado mais do que qualquer outra pessoa, gente. Imagina, cara, aquele cara, todo mundo olhando para ele assim, eu sei quem é esse cara estava aqui até uma hora atrás. Não tinha outra resposta a não ser a admiração e o pasmo diante dessa realidade. E aí no versículo 4, tem uma coisa interessante que nos chama a atenção. Porém, na minha Bíblia você vai ver que está riscado em verde. O porém, o portanto, o pois, ele tem uma coisa diferente que nos aponta com uma intensidade. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então a igreja do apóstolo Pedro se torna uma mega igreja de um dia para o outro. E o pessoal está querendo prender eles para ver se resolve o negócio para não crescer mais. Nessa, no mínimo, estamos falando aí talvez de mais de 10.000 pessoas reunidas naqueles dias. 3 numa tacada, 5.000 em outra, e mais os parentes, os amigos e os camaradas que ouviram do ex-coxo, né? Então já era tarde demais. Alguém disse que você pode prender o pregador. Você jamais vai conseguir prender a palavra de Deus. A oposição, ela não encolheu e ela não encolhe a igreja. A igreja continua crescendo. E essa, sabe, é uma verdade até hoje. A ousadia da igreja continua gerando o mesmo sentimento nos poderosos das nações. Não sei se você sabia, a igreja na China, no Irã, e muitos outros lugares considerados os mais fechados para o evangelho, são as igrejas que mais crescem no mundo. Isso a Globo não mostra. A igreja de Jesus Cristo continua crescendo. E Deus tem uma coisa especial de não nos deixar ficar no lugar de conforto. Porque o lugar de conforto, ele é bom por um tempo, gente. Por mais que a gente ame conforto. E eu sou um dos caras que eu gosto de conforto, tá, gente? Entre ir para o aeroporto, ficar esperando na cadeira normal, ficar numa sala VIP, gente, não tem o que escolher, né? Então, só para você entender, conforto é uma coisa boa. Mas, no cristianismo, e até mesmo no ditado popular, que diz que nunca o mar calmo fez um bom marinheiro. Essa é uma realidade. E aí a gente vê a igreja crescendo. Naquela época, ainda hoje, os lugares onde, se você for na missão Portas Abertas, e ver lá o ranking das igrejas mais perseguidas, onde as pessoas morrem por causa do evangelho, são presas por causa do evangelho, você vai ver que o número de pessoas se convertendo é muito maior do que nos lugares como o Brasil, embora esteja em ascensão de alguma forma, o qual pode ser duvidoso. O qual é duvidoso, né? Porque onde o crente vai, a nação tem que mudar. Os números de cristão aumentam e a pobreza aumenta, o crime aumenta, a desgraça aumenta, e você fala assim, cara, alguma coisa está errada nesses crentes. Então, essa é outra coisa, mas aí fica por um outro tema aí, quando a gente for chegar. Mas a igreja avança. E essa é uma coisa que é um lembrete para nós, gente. Talvez a gente não consiga enxergar muito daqui, mas Jesus continua salvando e transformando vidas dia e noite ao redor do mundo. Então, quando nós acordarmos esse texto que o Tiago leu, de lembrarmos que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, saiba que tem pessoas se convertendo em todos os lugares do mundo.
E essa é uma coisa incrível para nós. O segundo movimento, no versículo de 5 a 12, a gente vê a ousadia. Ela tem um nome. Ela tem um nome. Ela, mais uma vez, repetindo, não é uma questão temperamental. No versículo 5 fala que no dia seguinte, todo o poder se reúne, né? Anás, Caifás, a família inteira do sumo sacerdote, põe os dois no meio e pergunta: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Quando você estuda a Bíblia, gente, como estudioso da Bíblia, é importante perguntas. Quem está falando? Para quem está falando? Da onde está falando? Qual o objetivo disso aqui? O que eu posso aplicar nisso aqui? Então, gente, essas perguntas, elas importam pra caramba. Porque faz a gente entender. Quando nós olhamos para o contexto, nós entendemos uma coisa. Todas as vezes que os fariseus pronunciavam a palavra Jesus, a gente sabia que era armadilha. Sempre. Não teve uma vez no Novo Testamento, eu posso estar falando aqui talvez de forma exagerada, mas não acho que teve alguma vez que eles tinham uma coisa assim genuína de querer saber. Toda vez Jesus respondia, e é uma lição que nós aprendemos com Jesus, que nós vivemos como igreja. Quando alguém está quebrado, quando alguém caiu no pecado, está quebrado, está chorando, está arrependido, quando ele vem para os líderes, eles recebem graça. Jesus sempre estendeu graça. Você pode ver, através do seu tempo no Novo Testamento. Todo aquele que vinha com o coração partido, que sofria, Jesus estende graça. Todo aquele que veio com o coração orgulhoso, Jesus batia com lei. Porque é com lei que bate a lei. E é com graça que derrama graça. Então, uma lição para nós, né? Uma vez perguntei para o meu pastor, como seria se você tivesse que lidar com alguém da sua família diante de uma coisa grave? Ele falou assim: da forma que eu gostaria que me tratasse. Com graça. Então a gente vê aqui que essa realidade tem uma armadilha. A armadilha é, Deuteronômio 13, diz que quem fizesse um sinal em nome de outro que não o Senhor, devia ser apedrejado. Olha aqui o contexto. Então, gente, talvez existe uma grande chance de que eles já estivessem com as pedras na mão. Porque a lei, eles eram os mestres da lei. Eles conheciam a lei. Então eles esperavam Pedro dizer, em nome de Jesus, para então condená-lo. Mas aqui a gente vê que Pedrão era um pouco mais esperto que eles. Olha a forma que Pedro, então, ele responde a pergunta deles. No versículo 8, fala, então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha o que ele fala. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Olha a eloquência dele. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo, de modo como ele foi curado. Aí vem. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e que vocês crucificaram. Foi no nome dele. E aí então ele joga o peso mais uma vez para a sua audiência. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus, ele é a pedra que vocês, os consultores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra principal, angular. E quer saber? Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu
Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aí Pedro, então, ele usa de uma coisa que ele entende da lei, de que ele entende da cultura, que quando se faz bondade para alguém, tem que ser retribuído com bondade. Não com prisão, não com espancamento, nem com apedrejamento. Algumas observações. Pedro, então, cheio do Espírito Santo. Vamos parar aqui só por um instante, gente. Pedro já tinha sido cheio do Espírito Santo em Pentecostes, alguns capítulos anteriores. O que isso nos mostra? Que nós somos um povo que acreditamos que nós podemos ser cheios do Espírito quantas vezes o Senhor quiser. De que não existe uma experiência única que é para sempre. Aqui a gente vê nesse texto muito claro. E sabendo da vida de Pedro, sabendo da covardia dele, a gente vê que o Senhor derramou sobre a vida dele. Não é um evento único, mas agora ele é cheio de novo. Então o David Guzik, ele observa que esse encher do Espírito, ele não é um evento único, é para ser repetido. Agora tem uma coisa interessante. Qual era o sinal de que ele estava cheio? Como isso responde àquela pergunta? Que tipo de coisa acontece? O que quer dizer ousadia e o que tipo de coisa acontece diante disso? Coragem sobrenatural para ir direto ao ponto. Eu já contei isso para vocês e eu volto a contar. O meu amigo foi preso no Irã e ele foi acusado de vários crimes, mas ele era missionário. E aí quando ele ficou numa cela sozinho por algumas semanas, e ele é chamado no julgamento. E aí, uma das piores cadeias do Irã, se você procurar lá, você vai achar um nome, eu não lembro o nome agora. E aí ele é levado, e aí tá lá o pessoal para julgar ele, e o pessoal fala assim: Daniel Bauman, por que você está aqui no Irã? Você é do FBI, você está aqui investigando. Diz que ele é tomado de uma força, de uma coragem como ele nunca tinha tido antes. E ele falou assim: eu estou aqui porque Jesus te ama, porque Jesus te ama, e porque Jesus te ama. E eu estou aqui porque eu amo esse país. E eu vim com outro amigo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele é o único capaz de salvar a vida de vocês. E aí ele bota a mão na boca e fala: opa, agora eu morri. E aí ele ouviu uma voz que falava assim: não dá para matar quem já está morto. Você morreu. As coisas velhas ficaram para trás. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você está morto, você está indo para o céu. E ele continuou pregando por meia hora. Ele falou assim: perdi. Acabou o julgamento, um silêncio. E ele falou assim: agora você é sentenciado. E aí então, um a um começam a sair, todo mundo sai da sala, o juiz vem, dá um abraço nele, dá um beijo no rosto e fala: você está livre. E ele foi livre naquele dia. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo faz quando o povo de Deus se coloca, se está nesses lugares onde que na nossa força normal e natural nós não seríamos capazes de fazer. Então Pedro vai diante desses homens. E aí no versículo 9 e 10 ele começa então de forma bem interessante, vamos assim dizer. Se hoje somos julgados por uma boa ação feita a um homem doente, né? E aí o comentarista, ele fala disso, né? Que seria uma grosseria absurda pagar um favor com punição. Então o benefício, né, seria retribuir com gratidão.
Então Pedro está dizendo assim, poxa, vocês viram esse cara curado, agora a gente vai apanhar e vai estar preso, está certo. E aí então ele fala, ele responde, ele não fraqueja, ele fala, é nesse nome, é no nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, mas Deus tinha um plano maior, e Deus fez ressuscitar dentre os mortos, para que se cumprisse aquilo que o Senhor havia planejado, que não há salvação em nenhum outro nome. Um outro ponto de observação importante, gente, é que a ousadia cristã, ela não é grosseira. A gente vê Pedro, um cara ogro. A gente já viu ele em outras situações. Foi o que puxou a espada, arrancou a orelha. Foi o que falou, ele era a voz dos corações dos discípulos. Os discípulos não tinham coragem, ele falava, mas ele falava de forma grosseira, não era uma forma cristã. A gente costuma brincar que Jesus nos chamou para ser sal, não sal grosso. Né? Então a ousadia cristã, ela não é algo de ser grosseiro, mas ela é algo de ser claro. Ela é clara na realidade de que só há um nome, só o nome de Jesus Cristo. E que esse nome possa não sair da nossa boca, sempre esteja no nosso lábio, sempre esteja nos nossos corações, sempre esteja no nosso caminhar, para que a gente possa viver a vida que o Senhor tem para nós. Um ponto de observação importante na cultura que nós vivemos, gente. O Carl Trueman, no seu livro A Modernidade em Ascensão, né, e o Triunfo e a Ascensão do Self Moderno, é um livro muito incrível, muito denso. Ele lida com essa realidade do self moderno, de como a cultura dominante lida com as questões. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa que ou a gente já lida, ou a gente está lidando, ou a gente vai lidar. Antes, olha que interessante isso, gente. A gente era moldado não pela nossa verdade, pela nossa experiência, mas pela verdade em si. Hoje a gente é moldado pelo eu. A gente é moldado pelas coisas que a gente acha que devem ser. Então, quando a gente fala para alguém, né, diante desse pluralismo contemporâneo que a gente está vendo, é que se a gente fala que Jesus ele é o único, é assim, opa, peraí, ele não é o único. Ele é o único para você. E na verdade, falar que Jesus é o único é ofensivo, é exclusivo para essa geração e para o mundo que nós estamos vivendo. Então, falar de algo desse tipo, parece que para o Carl Trueman o problema não é só teológico, mas é antropológico. Então isso leva a gente a um monte de coisa que a gente vai precisar lidar. Que é a moralização da discordância. Não é só discordar. Não sei quantos viram o discurso da Luana Piovani. Não é só discordar. Vocês fazem mal, vocês são o mal desse mundo. Se você é crente, você é a raça terrível. Porque não é discordar. É fazer mal. É não faz bem. Você vai virar um maluco doido. Então, gente, quando a gente olha para isso, essa intolerância é algo que se torna perigoso. A gente vê que não tem mais essa realidade de aceitar de que existe uma verdade. E eu já disse isso algumas vezes na outra igreja, eu falo assim, sabe esse discurso de meu corpo, minhas regras? Ele não tem como ser verdade, porque nós já nascemos diante do mundo que existem regras, existem leis, e são regidos, nosso país, por pior que seja, são regidos por essas leis. Então, viva conforme as suas leis, conforme as suas regras. E você vai para uma cadeia muito ruim. No mínimo. Né? Então, lidar com essa realidade dos dias de hoje, que Jesus ele é o único, ele é o caminho, isso pode fazer com que a gente seja odiado, seja rejeitado, sofra de alguma forma.
E é tão interessante, Billy Graham tinha o costume de dizer de que a Bíblia era tão atual quanto o jornal do dia. Se for pensar 2000 e poucos anos atrás, a gente está falando da mesma coisa. Fale o nome de Cristo em alguns lugares e você vai ver como você vai ser tratado. Se você vai ser tratado com carinho ou não. Então, antes a verdade moldava o eu. Agora o eu define a verdade. E aí então a gente olha diante disso a declaração de Pedro e como então a gente lida com essa realidade no dia de hoje. Dizer que há apenas um caminho que é Deus não é ouvido como uma afirmação teológica, mas é como um ato de exclusão moral, gente. Isso é uma coisa radical, vista como opressor. E aí então a gente segue adiante. E antes de a gente seguir adiante, a gente precisa parar para pensar e dizer que a gente acredita na verdade da Bíblia. Nós somos uma igreja cristã, bíblica e ortodoxa, que acredita nas coisas que foram escritas e inspiradas. Então quando algumas pessoas vêm, não, mas e acerca desse tema? Qual a posição da igreja? É a posição que a Bíblia diz. Qual é a posição que a Bíblia diz? Essa daí, então, essa daí. Poxa, mas que bom que aí parece que vocês não são tão escrotos assim. Parece que vocês não são tão grosseiros assim. Toda vez que eu faço um casamento, gente, antes de falar para o noivo beijar a noiva, tem duas coisas que eu falo. Eu falo uma, que a esposa vai ser um lembrete da graça de Deus para o marido, que as esposas são incríveis, mulheres que encantam esse mundo com beleza. Então eu falo, o dia que você acordar, você vai olhar para sua esposa e vai ser assim, cara, é a graça do Senhor. E vocês que são feios, muito mais. É uma graça abundante e divina. Falo isso de mim mesmo, para mim mesmo. E a outra coisa é que quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem e a mulher. E uma das formas que nós experimentamos a criação do mundo é quando um homem e uma mulher se unem nessa união. Ele se torna um conforme a Bíblia. E a única forma disso acontecer é nesse formato. Então, que coisa incrível de falar que nós podemos por algum instante experimentar da criação antes da queda. E isso, gente, gera vários tipos de sentimento em várias pessoas. Mas sabe uma das coisas mais incríveis que eu vivi? Diante de um casamento de pessoas muito queridas minhas, tinha pessoas que discordavam e viviam uma vida diferente do que essa que é proposta. E essa pessoa chegou num outro amigo e falou assim, primeira vez que eu vi o pastor Cacá falando de forma clara acerca da posição dele diante da criação do homem e da mulher. Mas sabe uma coisa? No meu coração eu estava assim, quando eu vi, eu falei assim, poxa Senhor, eu espero não ter soado grosseiro, ou escroto, ou seja o que for, tipo assim, mano, meu coração tá no lance do amor, na vibe do casamento, na alegria do casamento. Essa pessoa procurou outra pessoa e falou assim, foi a primeira vez que eu vi o pastor falando isso. E sabe, foi uma das coisas mais incríveis, que mesmo eu discordando, mesmo eu não pensando da mesma forma, eu não me senti atacada, nem excluída, nem jogada para fora. Isso quer dizer que tem lugar para mim aqui. Então, essa é a nossa resposta diante de algumas perguntas que o mundo, por falta de um termo melhor, tem. Indo para a parte do terceiro movimento, a ousadia vem de estar com Jesus. E essa coisa aqui é uma coisa incrível. O versículo 13, deixa eu ver, esse é o versículo 13. Não sei não se a gente vai conseguir terminar o capítulo, vamos ver. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, Pedro e João está diante do tribunal de pessoas que governavam na época, pessoas poderosas. Eles percebem uma coisa diferente.
O pescador, Pedro, soa eloquente, soa com uma oralidade assim fora do normal, lida com questões de cultura de forma incrível, lidando com poderosos das nações, talvez com seu linguajar diferente. E eles percebem, esses homens estiveram com Jesus. Estavam com Jesus. Mas uma observação: não tem como estar com Jesus e não parecer com Ele. A coisa mais terrível, uma das mais terríveis do cristianismo, é quando alguém olha para o povo de Deus e eles não vê o seu mestre. Esse cara parece mais com Satanás do que com Jesus Cristo. Não é uma coisa terrível? Então a gente vê diante disso, gente, que que dois pescadores sem diploma falam com tanta autoridade. Não era retórica, não era formação, era convivência. Eles tinham estado com Jesus. E essa é a fonte de ousadia. Mais uma vez, não é um temperamento, não é uma técnica, são importantes, tá, gente? Não é a questão de ser um storyteller, mas é algo de intimidade. E eu acho que essa é uma das coisas incríveis que nós temos como história do nosso movimento como Calvary. Nos anos 70 não tinha muita opção de escolha, gente, na Califórnia. Os melhores, eles não eram tão os melhores. Era um povo maluco, doido, drogado, devasso. E o nosso movimento foi levantado por pessoas iletradas e incultas. Pessoas que não sabiam muitas coisas. Mas parece que Deus tem algo especial com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque quando a gente olha para trás, a gente só consegue falar que só o Senhor foi capaz de fazer isso. Olha para fulano. Tem um cara na Calvary que até hoje eu não entendo, cara, o que ele prega todo domingo. Mas ele era usuário de um monte de droga, ele via extraterrestre, ele via... Cara, e ele se converte. Aí ele vira tipo a loucura com o hiperfoco para Jesus. E assim, ele está ensinando até hoje. Eu acho que é muito difícil entender ele, mas assim, cara, a galera dele lá entende. Tá? Eu acho que, sei lá, acho que comeu as coisas do cérebro, sei lá. Mas isso mostra a beleza do Senhor. Isso mostra a beleza do Senhor. Indo para a parte final, a gente olha para isso de forma muito querida, porque o nosso movimento nasceu disso. Eu vim de igreja batista, me converti, foi minha única igreja. Fui para missões como minha única igreja. Não, minha única igreja. Me enviaram para as nações. E quando eu estava perto de me casar com a Lília, eles me emanciparam para Calvary. Meu pastor chegou em mim quando eu tinha 17 para 18 anos e falou assim: Cacá, eu acho que você tinha que ir com o pessoal da Calvary. Aqui o pessoal vai te forçar a ir para o seminário, vai passar 5 anos, e aí depois eles vão falar que tem que fazer mais 2. E aí quando tu vai ver, cara, tu já vai ter 30 anos e tu não alcançou os jovens dessa geração, cara. Faz o seguinte, cara, vai lá com o pessoal. Cara, você vai ser um pastor, cara. Deus vai te abençoar, cara. E em 2006, a gente oficializou essa emancipação. Quando eu tinha, fazer as contas aí, menos de 25 anos. Ainda na flor da juventude. Mas o Senhor tem essa coisa de usar aqueles que sentem que não tem nada para dar para o Senhor. O Senhor tem essa coisa de mostrar o seu poder através da nossa fraqueza. O apóstolo Paulo falou assim: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o Senhor, Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí então, a gente vê no versículo 14, a aparição ali do ex-coxo que estava de pé, curado, a evidência viva. Cara, vocês querem fazer, vocês fazem o que vocês quiserem aí, tá aqui, ó. Vocês conhecem esse cara?
Cara, agora vocês lidam com isso. No versículo de 15 a 18, eles mandam os dois sair e conversam entre si. E aí vem aquela perguntinha de uns domingos atrás. Lembram? O que faremos com esses homens? Era o que faremos diferente, mas era o que faremos. O milagre é público, a cidade inteira está sabendo, não dá para negar. Não dá para negar, mas vamos ameaçar para ver se dá um resultado, né, para ele não se espalhar, para que não falem mais desse nome. A resposta de Pedro e João, que é incrível, versículo 19 e 20. Julguem mesmo, vocês mesmos. Vejam se é justo, diante de Deus, obedecer a vocês ao invés de Deus. Aí é com vocês. Queria ouvir a opinião de vocês. Porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Gente, indo para a parte final, faço a pergunta para nós. Por que nós podemos? Por que eles não podiam e nós podemos? Porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Por que nós podemos deixar de falar, de anunciar aquele que é tudo para nós, aquele que nos amou como nenhuma outra pessoa nos amou, nos aceitou como nenhuma outra pessoa, nos resgatou, nos redimiu como nenhuma outra pessoa poderia fazer por nós. Talvez a coisa é nós não queremos, talvez tem um desconforto, um incômodo. O profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9 do livro de Jeremias, ele sofre uma crise, que ele é conhecido como profeta chorão. Ele não viu nada do fruto do seu ministério durante a sua vida. Mas chega o capítulo 20, ele está assim, acabou, chega, eu não aguento mais. Eu sou profeta, eu falo o nome do Senhor, aí tomo o pau. Cara, aí o Senhor manda eu falar tua coisa aí, vou lá de novo, cara. E só vivo apanhando e falando o nome do Senhor. E aí no capítulo 20, no versículo 9, ele fala assim: é como um fogo que arde dentro de mim, eu não consigo conter de falar esse nome. Então ele é tomado de algo tão extraordinário. Ele fala assim, é como eu não posso calar, eu não posso ficar sem mencionar esse nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê graça de lembrarmos que somos como um mendigo que achou a padaria, aonde tem muito pão, Belém, a casa do pão, e que a gente pode levar para os nossos amigos, para a nossa família, para os nossos parentes. Versículo 21 e 22 fala: mais ameaças e soltam os dois, porque o povo todo glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. O homem curado tinha mais de 40 anos. Então imagina o tanto de pessoas que viram essa realidade. Acho que vai dar sim, gente. Vocês têm fé? Quarto movimento. A ousadia se ajoelha. A ousadia, ela tem um lugar propício para isso. No versículo 23 a 31, então a gente vai conseguir avançar bastante aqui. Do 23 a 24 fala que soltos, eles voltam para os seus e fazem o quê? Uma reunião de oração. Levantam a voz juntos: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Então a gente vê de forma bem básica uma estrutura de oração. Primeiro, quem Deus é e a sua soberania. Eles não começam: Senhor, estamos sendo ameaçados, estamos presos. Eles começam: Senhor,
Tu que fizeste o céu, tu que és soberano, tu que és o Criador, tu que és soberano sobre tudo. Quando eu e você lembramos dessa realidade, as outras coisas elas perdem o seu valor. E aí a gente vê essas coisas tomando menos lugar. E aí se tornam secundárias e terciárias. O segundo é o que está acontecendo, versículo 25 a 28. Eles colocam a situação diante de Deus, lendo as Escrituras. Você pode abrir na sua Bíblia aí no Salmo 2. Por que se enfurecem as nações? Ele está citando um salmo. Porque Herodes, Pilatos, os gentios, Israel se juntaram contra o ungido do Senhor, o Messias. Mas aí eles apontam para o Criador, soberano. Isso só aconteceu de acordo com a boa vontade de Deus, que já tinha decidido, que não está fora, a conclusão é que não há nada fora do controle de Deus. Versículo de 29 a 30. Eles não pedem alívio. Eles não pedem alívio. Os irmãos que sofrem no campo missionário tem uma camisa do Portas Abertas que eu amo, que fala assim: eu não oro para que tirem o peso, que não dê costas largas, para que a gente possa suportar a perseguição. Os irmãos não estão pedindo para ser tirado desses lugares, estão pedindo força, coragem e casca grossa para poder lidar com isso. Eles não oram: Senhor, tira essa perseguição, isso está doendo. Proteja a gente, cala esses homens, faça com que esses homens aconteça alguma coisa com eles. Eles oram: considera as ameaças deles. Dá aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia. Me dá ousadia em meio ao problema. Terminando, indo para a parte final, nós vamos orar. No versículo 31, algo radical acontece. Deus responde na hora. Tremeu o lugar onde estavam, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez. Como pode, irmãos sensacionistas, fazer contorcionismo com esse texto? Que fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez. Então, 3 vezes numa tacada. Mas beleza. E anunciavam a palavra com ousadia. A ousadia é algo renovável, gente. Acabou a nossa? Vamos lá, vamos pedir. Vamos pedir para que o Senhor venha sobre nós. Vamos pedir para que o Senhor faça algo em nós. O último movimento, o 5º movimento, é que a ousadia ela transborda. Todos tinham um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que as suas coisas eram só suas, mas todas eram de todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição e abundante graça de que havia sobre todos. Olha que interessante. Não perca a conexão. O mesmo Espírito que te faz corajoso na rua é o que te faz generoso dentro de casa. A ousadia de pregar e a ousadia de partilhar brotam da mesma fonte. Versículo 34 a 37 fala que não havia necessitado entre eles. Tendo terras e casas, vendiam, traziam, colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam conforme a necessidade. E aparece um nome, então, José, que os apóstolos apelidaram de Barnabé, filho da consolação ou do encorajamento, que vendeu o campo e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Gente, como foi falado no domingo passado, isso aqui não é comunismo, isso não é uma coisa forçada, isso não é um decreto que veio, não foi nem o presidente que colocou. E nós, como igreja, já experimentamos disso. Quando durante a pandemia,
que a gente consegue lembrar. Nós tínhamos uma coisa como igreja, que ninguém da nossa igreja iria passar necessidade. Ninguém. E nós fomos até o fim. Ninguém da nossa comunidade passaria por necessidade. E a gente faria o que fosse necessário para que isso acontecesse. E a gente vivenciou isso, gente. A gente viu com os nossos próprios olhos. A gente viu a graça de Deus. Pessoas arrumaram empregos melhores. Pessoas tiveram salários melhores. Pouquíssimas pessoas perderam emprego. Tão poucas que eu nem lembro quem são. E o Senhor derramou graça. As contribuições de muitas igrejas diminuíram, igrejas fecharam. A nossa aumentou. O número de pessoas aumentaram. As contribuições aumentaram. Por quê? Porque o Senhor estava derramando graça para que o necessitado e o aflito, aquele da nossa casa, não precisasse padecer. E estendemos isso para outras pessoas fora também. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes a gente tem a tendência talvez de olhar para isso e falar assim, poxa, por que a gente não está vivendo isso hoje? Né? E falar assim, a gente está de forma diferente, mas a gente está. E assim o nosso desejo como igreja até hoje é que ninguém da nossa comunidade venha padecer ou ter necessidade do básico, de um alimento, de uma criança chorando por um leite, ou por um iogurte, ou por seja o que for. Se a gente ficar sabendo, gente, nós vamos agir, porque a gente entende que isso é bíblico. Então a gente fecha esse tempo para nós orarmos. Com a comunidade cheia de ousadia, não é só uma igreja que fala alto lá fora, mas é uma igreja que ama tão radical aqui dentro, que não sobra necessitado no meio dela. Então, quando nós falamos de dízimos e ofertas, gente, não aumenta o salário do pastor. É importante dizer isso para você. Algumas pessoas isso não vem, óbvio, né? Claro. Não importa, teve um domingo que estourou, gente. O salário do pastor não muda nada. E nesse momento, na verdade, o pastor não recebe com o dinheiro da igreja. Porque não temos. Então, só para você saber, se porventura você já se perguntou acerca disso. Graças a Deus, temos pessoas muito generosas no nosso movimento. E pessoas que caminham conosco, e o Senhor tem derramado graça de cuidar de nós. Até hoje, até aqui o Senhor tem sido conosco. Então, gente, vamos orar?